Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então fazer aí mais uma aula da frente 1 hoje, tá? Módulo 53 e 54, página 30. A aula é sobre hipérbole. Então, na última aula aí, eu expliquei para vocês sobre as cônicas, né? Então, as cônicas são as curvas obtidas a partir do corte de um cone por um plano que o intercepta. Hoje nós vamos estudar então a hipérbole, que é uma cônica. A hipérbole é essa curva, então, verdinha, né? Ela tá aqui, tem a curvatura virada para esquerda e direita. Nós vamos estudar aqui os principais elementos dela. Então, esse ponto C é o centro da hipérbole. Esse ponto A1 e esse ponto A2 são chamados os vértices. Então, os vértices da hipérbole é onde a gente inicia aqui a curvatura. Então, A1 e A2 são vértices. A distância do ponto C, que é do centro, até um dos vértices é chamada distância A. Então, aqui eu tenho a distância A. Do centro até o outro vértice também temos a mesma distância A. Como eu tenho A para esse lado e A para o outro lado, esse eixo que liga os dois vértices, então do A2 até o A1, a gente chama de eixo transverso e a medida dele é 2A. Então, é A mais A, 2A. Nós temos aqui na vertical os polos. Então, B1 é um polo, B2 é outro polo. A distância do centro ao polo é a distância B. Para baixo também, a distância do centro ao polo também é B. Então, do B1 até o B2, nós temos o eixo conjugado da hipérbole. E esse eixo conjugado vale 2B. Para fazer o traçado da hipérbole, a gente traça um retângulo aqui, ó, tá vendo? Tá tracejado, né? Nós traçamos um retângulo, passando pelos vértices e pelos polos, e desse retângulo eu traço as suas diagonais. Então, aqui tem as diagonais do retângulo. A hipérbole é essa curva que sai aqui do vértice e fica assíntota às diagonais do retângulo. Assíntotas quer dizer que ela vai beirando essa diagonal sem encostar, tá? Então, essa é a curva da hipérbole. Então, é assíntota para um lado e assíntota aqui, assíntota também para o outro lado. Se eu traçar a circunferência circunscrita ao retângulo, eu vou ter esses pontos F1 e F2 também. E o F1 e F2 é o tamanho do raio da circunferência. Então, a distância do centro ao F1 é essa distância F. Aqui do centro ao F2 também é F. A distância focal da hipérbole é 2F. Essas três medidas, o A, o B e o F, elas formam um triângulo retângulo aqui, ó, que está representado, né, aqui de beijinho. Aqui, então, é o A, aqui é o B, aqui é o F, que é o raio da circunferência. Então, vale essa propriedade entre as três medidas. Elas formam um triângulo retângulo, então vale Pitágoras. F ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Aqui nós temos a definição da hipérbole. Então, a hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, tais que, se eu faço a distância de um ponto qualquer ao primeiro foco, que é essa distância aqui, ó, P, F1, menos a distância desse mesmo ponto ao segundo foco, PF2, o módulo dessa distância é igual a 2A, que é o eixo transverso. Então, essa é a definição da hipérbole. Sabendo esses elementos, nós temos como calcular a equação da hipérbole. Então, equação reduzida da hipérbole. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Essa é a equação reduzida da hipérbole. Essa equação é bem parecida com a equação da elipse que nós tínhamos na outra aula. Só que a elipse aqui somando, tá? Na hipérbole subtraindo. Se a hipérbole tiver desse modo, invertida, então aqui a curvatura dá para esquerda e direita. Nessa daqui tá para cima e para baixo.
A equação é a mesma, só que inverte. Então, aqui é x e y, aqui fica y e x. Começa com y, então. Então, para esse tipo de hipérbole, a equação fica y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se o centro estiver fora da origem, aqui eu mostrei o centro na origem, que é o 0, 0. Se o centro estiver fora da origem, então é só subtrair o centro do x e do y. Então, aqui ele está mostrando que essa hipérbole tem centro no ponto G e H. Então, eu faço x menos o G, que é o x do centro ao quadrado, sobre A ao quadrado, y menos H, que é o y do centro ao quadrado, sobre B ao quadrado, igual a 1. Tá? Então, é só subtrair o x e o y do centro. Aqui é a mesma coisa, só que ela está virada. Então, a gente subtrai o y e o x do centro. E, por fim, a excentricidade da hipérbole E é igual a F sobre A. Ou seja, a excentricidade é a medida, a razão entre a distância focal e o eixo transverso. Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo de uma aplicação, né, da hipérbole. Então, a gente tem aqui essa figura que é um hiperboloide. Ele foi utilizado aí na construção da Catedral de Brasília. Então, a Catedral de Brasília, ela tem esse formato do hiperboloide. Então, essas curvas aqui são hipérboles, tá? É uma aplicação, né, da cônica na arquitetura. Essa obra foi construída por Niemeyer. Certinho? Vamos lá, então, para os exercícios. Os pontos A1 e A2 estão aqui, representados no sistema, são os vértices de uma hipérbole. F1 dos seus focos. Pede-se. Aí a gente tem que fazer todos esses itens que estão sendo pedidos aqui, do item A até o I. Só tem um detalhe aí, gente, que está errado na apostila, eu vou só pedir para vocês corrigirem. Aqui é o A1, o vértice tem que estar na mesma distância para trás, tá? Então aqui está 1, 2, 3, então eu coloco 1, 2, 3. O A2 é aqui, tá? Esse que ele colocou como A2, na verdade, é o F2. Então, só arruma esse detalhe aí na apostila. Quais são as coordenadas dos vértices no item A? O vértice A1, ele está no ponto 3 no x, 0 no y. E o A2 é 3 unidades para trás, então é menos 3 no x e 0 no y. Então, esses são os vértices. Item B, a medida do eixo transverso. O eixo transverso é esse eixo que liga os dois vértices. Aqui essa medida é 3, então A vale 3. O eixo transverso, ele vale 2A. É 2A, que vai dar 2 vezes 3, que é igual a 6. Eixo transverso, então, igual a 6. Item C. As coordenadas dos focos. O F1 está no 1, 2, 3, 4, 5. Então, F1 é o ponto 5 e 0. F2 são 5 unidades lá para a esquerda, então é menos 5 e 0. Item D é a distância focal. O F, que é a distância do centro aqui, ó, até o F1, vale 5. A distância focal é 2F. Então, é 2 vezes 5, que é 10. Item E, a medida do eixo conjugado. O eixo conjugado a gente vê pelos polos, e o polo não tem aqui. Então, primeiro a gente vai fazer aquela relação de Pitágoras para achar a medida do polo, tá? Então, por Pitágoras, nós temos f ao quadrado, a ao quadrado mais b ao quadrado. 5 ao quadrado é igual. O a é 3 ao quadrado mais o b ao quadrado.
Aqui dá 25, 3 ao quadrado é 9, passa subtraindo menos 9, que é igual a b quadrado. B ao quadrado é 16, o b é raiz de 16, o b então vale 4, então o b é 4. Ele pede a medida do eixo conjugado, que é 2b. 2 vezes b então é 2 vezes 4, 8. Então o eixo conjugado vale 8. Item F são as coordenadas dos polos. Como o B é 4, o polo vai estar 4 unidades para cima e 4 para baixo. Então, 1, 2, 3, 4 é o polo B1. 1, 2, 3, 4 é o polo B2. 4 e menos 4. Sendo assim, o B1 ele está 0 no x, 4 no y, 0 e 4. E o B2, o segundo polo, é 0 e menos 4, que é para baixo. Item F, item G, o desenho da hipérbole. Para fazer o desenho da hipérbole, eu vou usar esse plano cartesiano aqui e vamos fazer aquele esquema que eu mostrei para vocês lá na teoria. Eu vou fazer um retângulo tracejado aqui, passando pelos vértices e pelos polos. Então, tá aqui. Esse retângulo em cinza. Depois vou traçar as diagonais dele, tracejada também. E para cá. A hipérbole, então, vai ser a curva que sai ali do vértice e vai beirando essa diagonal. Então, para cá, para cá. Do outro lado, a mesma coisa. Para cá, ficou meio tortinho nesse aqui. Para cá. Então, aí é o desenho da hipérbole. Para o item H, é a equação da hipérbole. A equação é x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Fica então x ao quadrado sobre a, que é 3 ao quadrado, y ao quadrado sobre b, que é 4 ao quadrado é igual a 1. Então, é x ao quadrado sobre 9, y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Então, essa é a equação da hipérbole. X ao quadrado sobre 9, y ao quadrado sobre 16 igual a 1. E aí, para terminar, item I é a excentricidade da hipérbole. A excentricidade é a distância focal dividido aí pelo eixo transverso. F sobre A. No caso, a excentricidade é 5, que é o F sobre o A, que é 3. Então, a excentricidade 5 terços. Certinho, gente? Então, após a explicação aí, refaçam o exercício aí na apostila de vocês, tá bom? Sozinhos aí. Porque nesse exercício ele é bem completo. Nós temos todos os elementos da hipérbole. Beleza? Vamos lá para o próximo, então, exercício 2. Representar no sistema cartesiano a hipérbole que tem essa equação, destacando os vértices, os focos e os polos. Então, a gente sabe que a equação da hipérbole, a gente acabou de fazer aí no exercício anterior, ela tem esse tipo, x ao quadrado sobre a ao quadrado, y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Eu vou usar essa equação que está aqui no enunciado, x ao quadrado sobre 9, y ao quadrado sobre 16 é igual a 1.
Como eu quero deixar como um número elevado ao quadrado, fica x ao quadrado. O 9 eu posso escrever como 3 ao quadrado. Y ao quadrado sobre o 16, que é 4 ao quadrado, igual a 1. Então, eu falo que o A é 3 e o B é 4. Então, aqui, no eixo X, eu vou marcar 3. 1, 2, 3. Aqui vai dar o primeiro vértice. 3 para trás. Menos 3 é o segundo vértice. O 4 está embaixo do Y, então no eixo Y a gente vai colocar o 4. São os polos, tá? 1, 2, 3, 4. É o polo B1. 4. Menos 4 é o polo B2. Vamos fazer o desenho da hipérbole. Então, eu vou construir um retângulo tracejado aqui por esses pontos. Então, vai passando o retângulo pelos vértices e pelos polos. Faz a diagonal. E aqui também. Diagonal do retângulo. Então, vamos fazer a curva da hipérbole, saindo do vértice, aqui beirando a diagonal. Então, essa é a curva da hipérbole. Do outro lado, a mesma coisa. Então, aí nós temos a curva da hipérbole. Faltou, pessoal, os focos, porque a gente já destacou os vértices, né, aqui. A unha 2, os polos e faltam os focos. Para achar o foco, eu faço f ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. F, então, ao quadrado é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25, o F, então, é 5. O foco tem que estar sempre no eixo transverso, tá? Então, aqui, no mesmo eixo que está o vértice, eixo X. Então, aqui é o 5, é o primeiro foco. No menos 5 é o segundo foco. Belezinha? E, finalizando aí, exercício 3. Vamos fazer a mesma coisa, mas com essa outra equação, tá? Então, y ao quadrado sobre 9, x ao quadrado sobre 16 igual a 1. Vai ficar aqui, não é x, é y, né, que está começando aqui. Y ao quadrado sobre 9, que é 3 ao quadrado. X ao quadrado sobre 16, que é 4 ao quadrado, igual a 1. Então, aqui no eixo y, eu vou colocar o 3. 3 para cima, 3 para baixo. Como está começando com y, onde está começando são os vértices, tá? Então, aqui é o vértice A1 e vértice A2. Embaixo do x é o 4, então no eixo x eu vou colocar 4. 4 unidades para a direita, 4 para a esquerda. 2, 3, 4. Então, aqui são os polos, B1 e B2. Vamos construir o retângulo, aqui tracejado. E traçar as suas diagonais. Aí eu faço a curva da hipérbole.
saindo do vértice, tá? Quando começa com Y, é aquela que é invertida, a curvatura é para cima e para baixo. Então, vai ficar assim. Então, essa é a curvatura da hipérbole. Faltou o foco. É 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vai estar a mesma coisa que o outro, né? 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25. O foco, então, é 5. O foco sempre no eixo transverso. Então, é 5 aqui no eixo Y e menos 5 aqui embaixo. F2. Aí nós temos todos os pontos destacados aí como ele pede. Certinho, então, gente? Então, por hoje é só. Façam aí a aula na apostila de vocês, tá bom? E o restante dos exercícios eu vou deixar a resolução nos slides na sala virtual. Até mais, boas férias para vocês e espero que logo estejamos juntos aí na escola, né, no próximo ano. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.